noite, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu gostaria de agradecer muito a Deus, 28 anos do Padre, uma missa realmente de ação de graça, onde temos que agradecer muito a Deus por participar do sacerdócio de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então vamos dar início à nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Então vamos cantar, pedindo perdão, uma vida nova em Cristo. Deus nos renove, que a gente se abra a graça e a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Tratar todas as pessoas muito bem. Oremos, ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós vos pedimos que a participação em tão grande dom aumente em nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos ouvir atentamente a palavra que constrói e edifica a nossa vida. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui o homem que Félix deixou como prisioneiro.
quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar o homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus amores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto aos céus, pois sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos filhos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou
perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, primeira sexta-feira do mês de junho, que nós fazemos memória ao Sagrado Coração, e mais ainda dentro do mês do Sagrado Coração, que é o mês de junho, nós somos convidados a aprender desse coração, que é manso e humilde. E a gente pede sempre: Jesus, faça do meu coração semelhante ao vosso. Mas o coração de Jesus é um coração que ama sem reservas, sem distinção. É um coração que ama até a ponto de dar a vida. Amar como Jesus amou. Um amor sublime, um amor ágape, um amor divino, um amor que nos faz ser divinos como Cristo é Deus. E é esse amor que impulsionou Paulo na sua missão de levar o Cristo às regiões pagãs, que não conheciam o verdadeiro Deus, mas conheciam deuses variados. É Deus do amor, é Deus do vinho, é Deus daquilo, é Deus daquilo, mas o Senhor de tudo e de todos, eles não tinham conhecimento. E Jesus veio nos revelar o rosto de Deus. Um pai que outrora as pessoas julgavam distante e nem tinham a ousadia de chamar Deus de Pai, não. Mas a partir do momento que Jesus, o Filho de Deus, veio a esta terra, nos ensinou a chamar a Deus de Pai e trazer Deus para perto de nós. O Pai é aquele que ama profundamente o seu Filho e quer ficar junto dele em todo momento e quer salvá-lo das ciladas da morte. E é esse Cristo, com o coração ardente de amor por nós, humanidade, que Paulo dá testemunho desse amor, indo para regiões longínquas falar do Cristo e anunciar o reino de Deus. Paulo agora está no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, bem no final de sua missão. Depois de ter sido levado aos tribunais lá em Jerusalém, quando os seus conterrâneos, dentre eles também fariseus, saduceus, queriam a morte de Paulo porque ele pregava Cristo, Deus então em Cristo tinha uma missão ainda a Paulo. Não era ali que ele seria julgado e condenado. E assim, quando o tribuno que ia julgar Paulo, ele não vê nenhum crime em Paulo. E ao contrário do que queriam os fariseus, os saduceus, ele devolve Paulo ao quartel, na prisão, lá em Roma, onde ele ficou por 2 anos.
Quando Paulo estava preso, Jesus disse a ele, em uma visão: você deve ir para Roma, a capital do império, do poder, e lá dar testemunho de mim, até a morte. E foi justamente lá em Roma que Paulo morreu, ao ser degolado na prisão. E é esse testemunho que nos fala a primeira leitura de hoje. Paulo, que sai de Jerusalém, a cidade de luz, onde lá Cristo deu a vida para ir ao Império Romano, o centro do poder, e lá terminar a sua missão, para fazer revelar às pessoas e às autoridades que o poder maior é Cristo e o amor que Ele nos ensinou a amar. Por isso que Jesus, no contexto do Evangelho de hoje, já ressuscitado, mas ainda entre nós, no seu corpo glorioso, Ele aparece aos apóstolos, que depois de um tempo sem Jesus, fisicamente entre eles, estavam tristes. Jesus tinha morrido na cruz, ouviram boatos de que Jesus tinha aparecido para um, para outro, para as santas mulheres, mas Jesus agora, no seu corpo glorioso, aparece para eles na margem do mar da Galileia, onde tudo começou, onde Cristo lá iniciou a obra da salvação enviada por Deus, chamando os primeiros apóstolos. Agora Jesus volta ao começo de tudo, no seu corpo glorioso. Enquanto Jesus está na margem, que significa o céu, os apóstolos estão na barca, simbolizando a igreja. Porém, a igreja, se ela não é guiada pelo Espírito Santo, ela sucumbe, ela não produz, ela não cresce. Por isso que Jesus disse, antes desse trecho: moços, tendes algo para comer? Eles disseram: não, a gente não pescou nada a noite toda. Noite, sinal de trevas, falta da luz de Deus. E à luz do dia, Jesus pede algo para comer, lá na margem, lá no céu. Eles na barca lançaram a rede à direita e achareis. À direita, Jesus está sentado à direita de Deus, dizendo: acreditai na força de Deus e do Espírito Santo, que conduz a barca, que conduz a igreja. E quando eles lançam, fazem uma pesca milagrosa. Aí descobrem: é o Senhor. Aí Pedro, o primeiro, o príncipe dos apóstolos, chega primeiro lá e vê lá pão no fogo assado, peixes. Jesus convida: vinde comer, Eucaristia. E agora, no contexto do trecho de hoje do Evangelho, Jesus chama Pedro à parte. Outrora, Jesus tinha dito para Pedro, depois que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Construirei o futuro. O futuro está começando agora, nesse trecho. Jesus, quando chama Pedro à parte e pergunta a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não está querendo pagar na mesma moeda a negação de Pedro por 3 vezes. Jesus não é rancoroso, Ele não guarda mágoas no seu coração. Mas ao perguntar a Pedro 3 vezes: tu me amas? Se Pedro seria a pedra
da igreja, ele tinha que ser uma pedra sólida no amor, e não uma pedra frágil. Por isso que, ao questionar Pedro, tu me amas por 3 vezes, Jesus quer sarar a ferida que tinha no coração de Pedro, quando ele negou por 3 vezes a Jesus, e torná-lo rocha, pedra, firme. E só o amor perfeito nos torna rocha, firmes. Quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se dissesse, eu gosto. De novo, Pedro, tu me amas? E de novo Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu gosto de você. Mas para ser pedra, para ser alicerce da igreja, não basta gostar, tem que amar profundamente. Pedro, tu me amas? Pedro fica triste pela sua fragilidade, mas ele sabe que em Cristo ele encontra toda a fortaleza do amor. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E acaba a declaração de amor de Pedro, e agora a última, sim. Senhor, eu te amo, não apenas gosto, mas eu te amo, eu dou a vida. E para provar que Pedro realmente daria a vida, Jesus conclui: apacenta as minhas ovelhas, dá vida por elas. E vai mostrar de que modo Pedro daria a vida pela igreja, pelas ovelhas que são do Cristo, o bom pastor. Pedro, quando tu eras jovem, tu mesmo te cingias, colocava o cinto, ia para onde querias. Mas quando fores velho, outros vão te cingir, vão te levar pelas mãos para um lugar onde não queres ir, para a morte de cruz, que também Pedro passou de cabeça para baixo. É esse verdadeiro amor que Cristo quer de mim e de você. Como quis no Pariseta há 28 anos. Até antes, porque a gente fica 8 anos no seminário, provando o nosso amor a Deus. A cada dia que a gente está lá, distante da nossa família, a gente dá uma prova de amor a Deus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se até então, ao longo da nossa formação, a gente diz, Senhor, eu gosto. Mas a gente muitas vezes dá mais valor a outras coisas que não a presença de Deus em nós. No dia da nossa ordenação, Ele veio nos perguntar: tu me amas? E aí a gente diz, na pessoa do bispo que nos ordenou, que é o Cristo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Fariseta, ao longo da sua formação de seminário, que eu acompanhei, como irmão dele, certa vez minha mãe ficou muito doente e foi descoberto que ela tinha câncer de colo de útero. E quando ele soube, ainda em formação no seminário, ele abandonou lá. Eu preciso cuidar da minha mãe. E aí foi para casa. Ficou o tempo necessário para que a minha mãe fosse operada, retirado o útero e o tempo de sua recuperação, para depois refletir na sua vocação e ter certeza do amor por Cristo. E aí ele volta para o seminário. E hoje já é padre há 28 anos. A gente não pode renegar a nossa família de sangue. Se está precisando, eu tenho que cuidar. Mas eu tenho que saber que a minha família é muito maior.
quando Deus nos concede o dom do sacramento da ordem para cuidar da família maior que a gente traz para junto de nós, quando nos é dada a missão de ser padre no meio do povo. E essa missão de ser padre no meio do povo, Padre Zeca exerceu com muito esmero, com muito carinho, a ponto de privar-se de muita coisa, até do cuidado de sua própria saúde, para dedicar-se ao serviço dos irmãos, principalmente os pobres. Assim, Deus hoje nos chama a viver o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é dar a vida pela pessoa amada, porque a gente enxerga no outro o Cristo sofredor, o Cristo pobre, o Cristo indefeso, que precisa dos nossos cuidados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, olhai compassivo as oferendas do vosso povo, e para que elas sejam agradáveis, a vida do Espírito Santo purifique as nossas consciências. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus, e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama a unânime oração, a exemplo da Virgem Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por esse mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulte a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamamos o nome da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Sou um bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Sou um bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, lhes darei. Pelo partilho do pão vocês vão me reconhecer. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Observando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Devair, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, na Ilha do Ribeiro e Yolanda Poli, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Catarina de Alexandria e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém.
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha dando amor. Esse é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos mistérios, concedei-nos, nós vos pedimos que a força dessa refeição nos conduza à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje nós não tivemos a missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas nós vamos ter as bênçãos que estão dentro da novena. Então, primeiramente agora, a bênção dos doentes. Então, roupas dos doentes, fotos dos doentes. Se você está doente, remédio dos doentes, prepara aí para que sejam abençoados. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor.
Agora nós vamos abençoar a água que vocês trouxeram. Dignai, Senhor, abençoar a água que esses vossos filhos nos apresentam, para que sejam abençoadas por vós, por intercessão de Santa Catarina de Alexandria, do Sagrado Coração de Jesus, água que nos lembra o santo batismo, que nos lembra a nossa purificação. Traga no corredor central a água para ser abençoada. Curai por nosso, pela graça do Espírito Santo, o sofrimento das pessoas que vão utilizar essa água, sarai suas feridas, que levar os seus pecados e afastai para longe deles nelas todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhes, Jesus, plena saúde de corpo e de alma, a fim de restabelecido pela vossa misericórdia possa retomar suas atividades. Vós que sois Deus, com o Pai, Espírito Santo. Agora a bênção dos objetos, chaves de carro, de casa, imagens, terços, medalhas, terços, fotos impressas, fotos em celular, roupas, carteiras de trabalho, tudo aquilo que você trouxe, imagens para serem abençoadas. Traga o corredor central. Tão abençoa, Jesus, essas imagens, tornando-as sagradas e abençoadas por Deus, que elas sejam canais das suas graças, que elas sejam canais das suas bênçãos, para que através da fé e oração, ao serviço a Deus e aos irmãos, alcancemos seus milagres, as suas promessas, e demos uma vida construída e edificada pela presença do Sagrado, que cura, liberta e salva, e exorciza toda influência do mal na nossa vida. Agora nós queremos homenagear o Padre Zeca cantando parabéns. E viva nosso aniversariante, Padre Zeca! Avisos. Sim, festa amanhã. Não esqueça. Amanhã, das 4 até as 10 da noite, festa. E vem uma dupla famosa aí, viu? Claudemir e Moisés vem cantar pra gente aí. Então, o Padre Pedro divulga, né? Lança lá no seu WhatsApp, nos seus grupos de relacionamento via WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as formas de divulgação. Fala da nossa festa que vai acontecer amanhã, último dia, dia 7, né? Das 4 da tarde às 10 da noite, aquele monte de coisa gostosa que vocês sabem que a nossa palavra capricha, faz muito bem, e também doces, bebidas em geral, brincadeiras para as crianças, pescaria, argola, boca do palhaço, tudo que tem uma festa junina tradicional tem aqui na nossa, e muito boa por sinal, tá? Participe e também chame as pessoas para virem prestigiar a nossa festa. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificar a Deus por vossas vidas, ide em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Boa noite a todos vocês. Vamos em paz.
Boa noite. Quem que filmou? Quem que filmou?